Eu quero cumprimentar todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estou hoje aqui gravando esse vídeo com o propósito de fazer a leitura bíblica em classe da classe Essência da Adoração, nossa igreja, Escola Bíblica Dominical, e por extensão a todos os irmãos que ouvirem, e participarem desse vídeo, que vocês possam ser igualmente abençoados por Deus e esclarecidos dentro desta palavra que nós pretendemos falar com os irmãos. A leitura bíblica está em Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 9. Eu vou lendo alguns versículos e fazendo, à medida do possível, os comentários. Pretendo ser breve para que, de alguma maneira, Deus possa comunicar alguma mensagem ao coração dos ouvintes. 12 de Gênesis, versículo 1 diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai-te da tua terra, e da tua parentela, e da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. A primeira coisa que eu consigo, de alguma maneira, analisar nesse texto, verificar, é que o Senhor faz uma chamada muito específica a Abraão, dizendo sai-te. Eu gosto dessa palavra sai-te, porque alguém pode até dizer o seguinte: olha, é o mesmo significado de dizer sai, né? E algumas traduções mais atualizadas colocam sai da sua terra. Mas não é a mesma coisa. Nós temos um peso maior quando Deus diz sai-te. Porque, na verdade, quando Deus diz sai-te, Ele está dizendo: Abraão, você deve sair por completo. Você deve sair com tudo o que é seu. Tira tudo o que é seu do lugar onde você está. Porque a palavra sai-te aqui, no original, tem o sentido de sair por inteiro, sair por completo. Então, quando foi traduzido, aqui João Ferreira de Almeida trouxe essa tradução muito bem feita, dizendo sai-te, ou seja, saia você por completo. E aqui Deus vai explicar do que exatamente Abraão precisava sair. São 3 níveis de saída de Abraão. Primeiro nível, saia da sua terra. Segundo, do meio da sua parentela. Terceiro, da casa de seu pai. São as 3 áreas da vida de Abraão, nesse momento ainda Abraão, que Deus exigiu que Abraão saísse para que ele pudesse cumprir em Abraão uma promessa. Aqui eu percebo que para que Deus cumprisse a promessa na vida de Abraão, ou para que pelo menos Deus iniciasse o cumprimento da promessa de Abraão, era necessário que Abraão abrisse mão dos 3 lugares onde ele ainda estava posicionado. O primeiro lugar era a terra, ele estava em Harã. A Bíblia diz que era a terra do seu pai, Terá. O seu pai, Terá, morreu com um pouco mais de 200 anos nessa cidade de Harã. Quando eles saíram da sua terra natal, eles saíram com direção a Canaã, mas eles pararam por algum motivo em Harã e permaneceram lá até o dia da morte de seu pai Terá. Abraão permaneceu lá com a sua família, casou-se com Sarai, a sua esposa, continuou cuidando do seu sobrinho Ló, que era a responsabilidade do seu pai Terá, mas passou para Abraão. Mas Deus diz a Abraão: sai-te, ou seja, Abraão, saia da sua terra. Esse é o primeiro nível de saída que Deus fala com Abraão. E por que é que Deus chama Abraão para que ele saia da terra? Isso é muito interessante, importante a gente pensar sobre isso, porque o nível da promessa que Deus precisava cumprir na vida de Abraão tinha muito a ver com a terra. Primeiro, versículo 2 vai dizer: e far-te-ei de ti uma grande nação. Ainda o versículo 1 diz: para uma terra que eu te mostrarei. Essa parte ela antecede a segunda promessa que eu acabei de citar. Para uma terra que eu te mostrarei. Então o Senhor manda Abraão sair da terra onde ele estava localizado, ou seja, de Harã, para uma terra que ele ainda mostraria. Ou seja, ele deveria peregrinar, ele deveria caminhar em direção a um propósito que aquele momento ainda não era plenamente revelado. Abra um parêntese. Deus, ele geralmente, quando nos chama, quando nos faz uma promessa, dificilmente Deus vai mostrar o todo da promessa. Dificilmente Deus vai dizer tudo o que vai acontecer de uma vez. Parece que Deus vai revelando para nós as coisas por dose homeopática. À medida que nós vamos buscando, vivendo e obedecendo a voz de Deus, Deus vai se revelando a nós de forma paulatina. É um processo. A revelação da promessa de Deus em nossa vida, ela sempre é processual. Um passo
de cada vez. Foi assim na vida de Abrão. Era necessário fé para cada passo. E é interessante os desvínculos que ele precisava fazer. Primeiro, ele precisava desvincular da terra de Harã. E como é difícil desvincular do lugar onde nós estamos acostumados e já estabilizados. Quando nós estamos acostumados e estabilizados, nós queremos permanecer na zona de conforto. Mas para nós vivermos a promessa de Deus, às vezes, é necessário nós sairmos no mesmo nível da promessa. Como a promessa de Deus era dar uma nova terra para Abraão, Abraão precisava abandonar aquela primeira terra que estava até então comprometido com ela. Para a nossa vida, isso tem uma alta reflexão. Deus, quando Ele nos chama do mundo, quando nós somos chamados para a salvação diante de Deus, através de Jesus Cristo, Ele também nos chama da terra, Ele nos chama do mundo. E Ele nos dá uma ordem igualmente, tal qual foi dada a Abraão, Ele também nos dá. Ele diz, sai-te desta terra. E sair desta terra não significa sair, no caso de Abraão era fisicamente, mas no nosso caso é desvincular-se do sistema desse mundo. Nós permanecemos no mundo, mas nós não somos do mundo. Então, quando Jesus nos salvou, quando Jesus abriu as portas da sua graça para nos salvar mediante a fé, Ele também fez a nós um convite e uma ordenança. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Ou seja, saia desse mundo. Ou seja, saia do sistema desse mundo. O sistema desse mundo, ele é inimizade contra Deus. Pois bem, nós temos essa chamada a sair. Eu gosto da palavra sai-te, como foi dito aqui a Abraão, porque às vezes nós saímos corporalmente, mas a nossa mente, o nosso coração, ainda está nas coisas do mundo. Mas o convite de Deus a Abraão e a nós é o mesmo. Saia por completo. Retire tudo o que é seu do mundo. Abraão levou consigo todos os seus servos, a sua esposa, seus familiares, aqueles pelo menos a quem ele deveria cuidar, no caso de Ló, e levou consigo. E ao levar consigo, ele retirou daquela terra tudo o que era seu. Deus, ele sempre nos dá uma ordenança. Saia, mas leve consigo você mesmo. Leve consigo tudo o que é seu e não olhe mais para trás. Esse é o convite de Deus para as nossas vidas. Sairmos por completo. Sairmos por inteiro. Esse é o convite de Deus a Abraão e também, por extensão e aplicação, cabe a nós. Em 3 níveis. Sair da terra era o espaço geográfico. Sair da parentela era o vínculo afetivo e até, eu diria, comercial que Abraão mantinha com os seus parentes. Era muito mais fácil você negociar comercialmente com os seus parentes, porque todos lhe conheciam, então você detinha ali certa credibilidade, era mais fácil, né? Eles eram tribais, então eles precisavam crescer, multiplicar. Então sair da sua terra, do meio da sua parentela, já era um grande desafio para Abraão. E desvincular então do meio em que ele estava, aí é que era um grande desafio. Esse é o segundo nível daquele que é chamado por Deus do mundo, que ele também precisa se desvincular. Nós não só precisamos sair do espaço geográfico, do espaço físico, mas nós precisamos sair também de todo vínculo afetivo e emocional que nós tenhamos com o mundo. O mundo não tem mais nada a nos oferecer no que diz respeito ao seu sistema. De repente, vou dar um exemplo, você está buscando o Senhor, mas você ainda mantém algum vínculo afetivo com a sua parentela ou amigos do mundo. Esse vínculo com seus amigos vai te atrapalhar de viver a plena promessa de Deus. Existem amizades que nos levam para próximo de Deus e outras que nos afastam da presença de Deus. Era necessário que Abraão, para viver a promessa de Deus, ele também se desvinculasse da sua parentela, que naquele momento não representava o cumprimento da promessa de Deus na vida de Abraão. Esse é o segundo nível, desvínculo afetivo. E o terceiro nível, saia da casa de seu pai.
E é interessante que Deus não diz isso para que ele saísse da casa do pai no período que o pai estivesse vivo. O seu pai já havia falecido. Terá já era morto. E nesse período que Deus o chama, Deus está dizendo: Abraão, saia da casa do teu pai. Aqui está relacionado aos costumes que Abraão tinha, ou seja, o vínculo cultural que Abraão detinha em relação ao seu pai. Diz a Escritura que Terá, provavelmente fazia imagens, né? Era um povo idólatra. Então Abraão ele não poderia viver servindo a Deus com a cultura do seu pai. Então o convite de Deus, para além do vínculo da terra, para além do vínculo da parentela, era fazer com que Abraão saísse da cultura pecaminosa que havia até então na sua família, a cultura de idolatria. Então o convite de Deus alcança agora um terceiro nível. E esse terceiro nível é: a cultura do mundo não te serve mais. A cultura da casa do teu pai não te serve mais. Eu estou falando com você, jovem, que está me ouvindo, e que Jesus te chamou no meio de uma família que até hoje era idólatra. Mas o Senhor agora te chama para um vínculo novo com Ele. Um vínculo mais poderoso. Um vínculo que é capaz de te tirar da terra, do vínculo afetivo, ou seja, a parentela, e também é poderoso para te tirar do vínculo cultural, que é passado de pai para filho. Perceba que para que a gente viva a promessa de Deus, é necessário que a gente abandone no mesmo nível e patamar as promessas de Deus. Aí o versículo 2 ele vai dizer: eu farei de você uma grande nação. Isso é interessante. E uma nação, para que ela seja constituída, ela tem que ter pelo menos 3 coisas: povo, território, soberania. É o que diz a teoria geral do Estado: povo, território e soberania. E Deus exatamente exigia de Abraão que ele saísse das mesmas coisas no passado. Saísse da sua terra, ou seja, território. Saísse da sua parentela, ou seja, povo. E saísse da casa do seu pai, ou seja, a soberania que havia do governo de seu pai sobre a sua vida deveria acabar. E a partir de então ele deveria viver o governo de Deus na sua vida. Perceba que para que Abraão vivesse o novo de Deus, as coisas velhas precisavam ser deixadas de lado. Saia da terra, saia da parentela e saia da casa de teu pai. Ali Deus estava dizendo a Abraão: porque eu vou fazer de você uma grande nação. Uma nação com povo, uma nação com território e uma nação com soberania. Só que este povo vai vir da tua semente. Este território eu vou te dar. E a soberania desse território pertencerá a mim, que sou o seu Senhor e sou o seu Pai. Que Deus em Cristo vos abençoe e que essas promessas que alcançaram a vida de Abraão, elas possam nos servir de ensino. A Bíblia diz que as coisas que estão escritas para o nosso ensino foram escritas. Que Deus em Cristo vos abençoe e que o Espírito de Deus fale melhor a cada coração, em nome de Jesus. Um abraço do irmão Mateus.